Já no Justiça para Todos de hoje, você vai ver. Conselho da Justiça Federal encerra os trabalhos de 2009 e faz homenagem à ministra Eliana Calmon. Juízes federais, parlamentares e procuradores da República discutem o projeto que prevê a regulamentação dos bingos no Brasil. Justiça Federal determina a suspensão das obras da Companhia Imobiliária de Brasília em uma reserva indígena no setor habitacional noroeste. Eu sou Cristina Lino e o Justiça para Todos já está no ar. O Conselho da Justiça Federal fez uma homenagem à ministra Eliana Calmon, que completou 2 anos como conselheira. Foi durante a última sessão do CJF deste ano. 16 processos estavam na pauta da última sessão do ano do Conselho da Justiça Federal. 14 matérias foram apreciadas, 2 adiadas e 1 retirada. Os 2 processos adiados devem ser apreciados na primeira reunião de 2010, que vai ser realizada em fevereiro. Durante as 3 horas da sessão, os conselheiros deferiram processos, como a proposta que regulamenta a realização de leilões virtuais no âmbito do CJF. Prevê desde o cadastramento até o procedimento de elaboração dos leilões. Os conselheiros aprovaram por unanimidade o projeto de resolução, nos termos do voto do relator, conselheiro Luiz Alberto Gurgel. Outra matéria aprovada durante a sessão foi a proposta de alteração da Resolução número 4, de 14 de março de 2008, que disciplina a concessão de diárias aos magistrados e servidores da Justiça Federal de 1º e 2º graus. A solicitação, feita pelo Tribunal Regional Federal da 4ª Região, foi aprovada por unanimidade. Os trabalhos foram finalizados com um saldo positivo e com boas expectativas para o ano que vem. Foi um ano de muito trabalho, de muita luta, de muito engajamento, onde nós pudemos colher resultados muito positivos. E a JUF cada dia mais respeitada, cada dia mais alcançando o seu espaço no cenário do Poder Judiciário brasileiro, sempre defendendo com altivez os interesses dos juízes federais. Foi um ano muito produtivo, várias decisões importantes, vários projetos encaminhados, e é uma consolidação de uma justiça que caminha de forma muito efetiva no cumprimento da sua missão de dar efetividade aos direitos, de proteger o cidadão e dar acesso à justiça. Para o encerramento da última sessão de 2009, uma homenagem à ministra do Superior Tribunal de Justiça e também conselheira do CJF, Eliana Calmon. A ministra, primeira juíza de carreira a integrar o STJ, recebeu uma placa comemorativa do CJF pelo desempenho ímpar desenvolvido durante o mandato como conselheira. Eliana Calmon deixa o cargo depois de completar o ciclo de 2 anos dentro do Conselho. Indiretamente, eu já participava desse conselho. E por quê? Porque eu sempre fiz política de juiz federal. Eu participava, era integrante da diretoria da JUF e, como integrante, eu sempre lutei para que a JUF tivesse assento no Conselho da Justiça Federal. Eu termino esse mandato com uma ponta de saudade, mas louvando que estes mandatos sejam temporários para haver uma renovação total do quadro, o que é absolutamente salutar sob o ponto de vista administrativo. Tenho pela ministra Eliana Calmon uma grande admiração durante muitos e muitos anos. Eu fui presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF, nos idos de 1996 a 1998. E nesses 2 anos em que eu tive a honra de presidir a associação, a ministra Eliana estava na minha diretoria. E ela, como sempre, evidentemente, sempre disposta, sempre disponível, sempre auxiliando, me auxiliando muito, porque ela estava em Brasília e eu em Porto Alegre, e faço votos de que ela continue nessa sua carreira brilhante, né, por muitos e muitos anos. No próximo bloco, vamos falar sobre o polêmico projeto que prevê a legalização dos bingos no Brasil. Eu volto daqui a pouco, não saia daí. Pançudo da Caixa Pão. Oi, lembra da gente? Eu sou o Adu. E eu o Ico. Balum. Zóio. Didio. Papu.
E eu, o Barrico. Eu sou o Mel. Os poupançudos estão de volta para ajudar você a poupar. Em depósito a partir de R$100 você ganha um poupançudo. Poupança, você sabe, é na Caixa. Você é contra ou a favor da legalização dos bingos no Brasil? Para discutir um tema tão polêmico, parlamentares, juízes federais e procuradores da República se reuniram em um seminário realizado aqui em Brasília. Eles movimentam bilhões de dólares em todo o mundo, mas no Brasil estão proibidos de funcionar desde 2004. Mesmo assim, muitos bingos continuam abertos na clandestinidade. Surgiram como opção de lazer, mas hoje são amplamente combatidos. Só no Rio de Janeiro, dezenas de milhares de máquinas caça-níqueis já foram apreendidas desde a proibição dos bingos no país. O estado é um dos lugares com maior concentração de grupos que controlam a atividade. Nas ruas, a população se divide sobre a legalização das casas de jogos. Eu sou contra porque eu acho que a gente está dando dinheiro aos marajás, né? Eu sou a favor porque, além de ser cultura, é um mercado de trabalho. As pessoas ficam viciadas, né? Como cidadã, eu sou contra. O assunto, bastante polêmico, foi discutido durante o seminário A Controvérsia da Legalização dos Bingos no Brasil, promovido pela Associação Nacional dos Procuradores da República e pela Associação dos Juízes Federais do Brasil, a JUF. Parlamentares, procuradores e juízes federais formaram uma mesa de discussões no Conselho Superior do Ministério Público Federal, em Brasília. O encontro foi realizado para debater sobre o projeto de lei número 270 de 2003, que pretende legalizar o funcionamento dos bingos e das máquinas caça-níqueis. De acordo com o projeto, só vai poder abrir um bingo quem provar que tem suficiência econômica para gerenciar o lugar. Quem tiver apresentado à Receita Federal nos últimos 5 anos declaração de patrimônio e quem não tiver restrições nas áreas civil, criminal e fiscal. Se um dos sócios tiver alguma autuação por questões fiscais, o alvará de funcionamento não vai poder ser concedido. Ainda segundo o projeto de lei, a Receita Federal vai desenvolver e implantar um sistema online para atuar em tempo real e controlar os bingos em todo o país. Para entrar no lugar, o usuário vai precisar apresentar CPF e ter um limite de gastos diários. Todos os funcionários da atividade devem ser registrados na Receita Federal. E o projeto ainda permite a instalação dessas casas de jogos para cada 150 mil habitantes, o que pode contabilizar a abertura de aproximadamente 1.200 bingos no Brasil. O projeto de lei que legaliza e regulamenta o funcionamento de bingos e máquinas caça-níqueis está na Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania da Câmara, pronto para ir a plenário. Se passar, tem que ser aprovado também pelos senadores. E a previsão é que essa votação seja ainda no primeiro semestre do ano que vem. Segundo o relator do substitutivo para o projeto, deputado federal João Dado, do PDT de São Paulo, a legalização dos bingos deve ser aprovada para acabar com a clandestinidade e impedir a lavagem de dinheiro. A lei atual é um decreto lá da década de 50 que estabelece que a prática de jogos de azar ela é tipificada como uma contravenção penal e não um crime. Isso faz com que a punição daqueles que estão na clandestinidade se faça de maneira amena, de maneira branda, e o Estado brasileiro não tem conseguido coibir essa prática. Também por isso eu penso que nós temos que legalizar, porque ao legalizar nós estamos transformando a prática à margem da lei como crime. Nós estamos tipificando como crime as práticas à margem da lei. E ao tipificar como crime, o Estado brasileiro poderá colocar na cadeia, efetivamente, até 5 anos para cada crime praticado por aqueles que estiverem à margem de uma futura lei. Para o deputado federal Regis de Oliveira, do PSC de São Paulo, convidado a participar da discussão, não há problema de inconstitucionalidade na aprovação do projeto de lei. Como foi estruturado o projeto, ele prevê todo tipo de controle possível por parte da Receita Federal. Há toda uma estrutura que prevê quase o impedimento de lavar dinheiro.
Mesmo com a explicação dos parlamentares, o Ministério Público posiciona-se contra a legalização dos bingos. A Associação dos Procuradores da República foi contra este projeto desde o início. Lutamos nas comissões temáticas, lutamos na CCJ e, historicamente, a associação é contra a legalização do jogo no Brasil como um todo. Para o Procurador da República, Leonardo Cardoso, do Rio de Janeiro, a legalização pode aumentar a criminalidade nos estados. O projeto ele aprova os bingos, né? E com as limitações, com uma série de condicionantes, como tem que ter 100 empregados em cada casa de bingo, tem que ter 150 mil habitantes por bingo nas cidades, enfim, tem que limitar o montante de apostas, quer dizer, coisas que eu realmente acho que a fiscalização dessas condições vai ser muito difícil e me parece, né? Espero estar errado, mas me parece que a tendência vai ser os bingos operarem sem essas condicionantes, com uma fiscalização deficiente. A Procuradora da República, Raquel Branquinho, afirmou que o país não tem estrutura suficiente para abrigar a atividade, que pode fomentar a sonegação fiscal e a impunidade. Essa atividade é extremamente nociva ao interesse público, ao Estado e à própria sociedade. Primeiramente, pela nossa peculiaridade da nossa situação jurídica hoje de combate e repressão à criminalidade organizada. Muito deficiente ainda, aquém do que é desejável e com ainda um entendimento dificultoso, né, de se pacificar a jurisprudência dos tribunais superiores sobre vários aspectos, como o acesso a dados bancários. O sigilo bancário aqui no país é quase um ícone, um direito individual com garantia máxima que prepondera ao interesse público na investigação em várias situações. O procurador Lauro Cardoso sugere que o Ministério Público participe da fiscalização da atividade, caso seja aprovada. Se não for possível evitar a aprovação, uma vez sendo aprovada, me parece que seria necessário dotar os órgãos de fiscalização e controle de melhor estrutura de fiscalização, e ao Ministério Público me parece que seria essencial não se opor nenhum sigilo fiscal e bancário àqueles que exploram essas atividades. Ou seja, que o Ministério Público Federal pudesse ter acesso direto às movimentações financeiras, aos negócios, à contabilidade e à situação econômica e financeira de todas as pessoas físicas e jurídicas que exploram jogos no Brasil. A opinião do Ministério Público é compartilhada pela Associação dos Juízes Federais do Brasil. Nós apresentamos ao deputado João Dado algumas preocupações, né, do projeto que está em discussão na Câmara. A primeira dela diz respeito ao número de casas de bingo que vai ser autorizada, mais de 1.200. Né? A questão da localização também, fazendo um paralelo com o que aconteceu nos Estados Unidos com a instalação dos primeiros cassinos. Né? E no Brasil não vai haver esse tipo de distinção. A única coisa que se estabelece no projeto é que ele vai ter que estar a 500 metros dos estabelecimentos de ensino. Isso é muito pouco, né? Num país como o nosso. E, principalmente, o que venha junto com os instrumentos que permitam a fiscalização dessa atividade. Né? Afinal de contas, a gente sabe como no Brasil a nossa legislação processual ela é uma legislação extremamente permissiva, com recursos, né? A própria questão do sigilo, examinar o sigilo, a obtenção de dados pelo Ministério Público, né? Que haja uma fiscalização efetiva dessa atividade, sem descurar exatamente daquelas questões que envolvem a própria conveniência, não é? Questões de o Brasil ser um país pobre, de outras formas se pode gerar emprego, se pode gerar renda, que não através da criação das casas de bingo ou dos próprios cassinos. Vai até a próxima sexta-feira a Semana Nacional de Conciliação e a expectativa dos tribunais é de muito trabalho. Conciliar é uma das palavras de ordem para a Justiça em 2009. Os dados revelam que a estratégia utilizada pelo Conselho Nacional de Justiça, em conjunto com os tribunais brasileiros para dar celeridade e tentar reduzir a quantidade de processos existentes na Justiça, deu certo. Só no Tribunal Regional Federal da Primeira Região, em 2008, foram 3.307 audiências e 1.536 acordos. E a expectativa para este ano não poderia ser melhor. A expectativa do TRF é muito boa, é muito positiva. Esta semana agora de dezembro, ela não é específica da Meta 2. Mas o CNJ deixou livre para os tribunais selecionarem estes processos. O que o TRF fez? Nós fizemos uma espécie de aproveitamento do êxito da Meta 2, então prosseguimos com o processo de Meta 2, prioridades legais e aqueles em que normalmente nós temos êxito em conciliações, além
daquelas demandas que versam sobre matérias já simuladas administrativamente. Então, a possibilidade de acordo se torna muito maior nestes processos que eu especifiquei, além de nós darmos prioridades legais, atendermos prioridades legais. Veja daqui a pouco, a Justiça Federal do DF determina a suspensão de obras no setor habitacional noroeste, onde vivem famílias de índios. Espere só um instante. Voltamos logo após o intervalo. Pançudo da Caixa. Oi, lembra da gente? Eu sou o Adu. E eu o Ico. Balão. Sai. Didio. Papu. E eu o Barrico. Eu sou o Nel. Os poupançudos estão de volta para ajudar você a poupar. Em depósito a partir de R$100 você ganha um poupançudo. Poupança, você sabe, é na Caixa. O sistema de consulta processual em terminais da Caixa Econômica Federal ganha prêmio na categoria Excelência no Judiciário 2009. A premiação foi feita pelo CONIP, Congresso de Informática Pública. O serviço foi instalado no ano passado, no Tribunal Regional Federal da 4ª Região, com sede em Porto Alegre. O projeto vencedor do TRF4 implantado no ano passado foi desenvolvido pela Coordenadoria dos Juizados Especiais Federais da 4ª Região e pela Diretoria de Tecnologia da Informação do Tribunal em parceria com a Caixa. Qualquer pessoa que possua o cartão cidadão ou que seja correntista da Caixa pode consultar nos terminais do banco o andamento de processos em que seja parte, mesmo que não tenha o número da ação em mãos. A consulta permite o acesso ao andamento de qualquer processo em tramitação, seja ele da Justiça Federal ou dos Juizados Especiais Federais. O serviço deve ser implantado ainda para permitir a consulta nas casas lotéricas. A nossa visão foi de aliar a parte toda de facilidade, né, desse serviço, agilidade para as partes processuais poderem consultar, e o que alivia também o número de informações que as áreas de atendimento do tribunal devem prestar, e com muita segurança. A previsão é que o serviço de consulta processual dos terminais da Caixa se estenda a outros tribunais. Para a JUF, a iniciativa ajuda a tornar o judiciário mais rápido e eficaz. A grande questão do judiciário é exatamente a questão do acesso, do amplo acesso do cidadão ao judiciário. E hoje a internet é a grande ferramenta para isso. E quanto mais tivermos iniciativas no sentido de disponibilizar equipamentos para que as pessoas, os terminais, para que as pessoas possam fazer consulta processual, tanto quanto mais acessível será o judiciário. E essas parcerias são de fundamental importância. A Justiça Federal no DF determinou que fossem suspensas as obras da Companhia Imobiliária de Brasília, a Terracap, em uma reserva indígena no setor habitacional noroeste. São 40 hectares de terra, segundo os índios, que vivem no lugar há cerca de 40 anos. Na área onde viviam famílias da etnia Funiô-Tapuia, sobraram poucas pessoas. Muitos índios foram embora para aldeias em outras regiões. O incêndio, que destruiu 3 casas, e o desaparecimento de um índio aumentaram a insegurança na área. Mesmo com medo, esse índio diz que vai continuar lutando pelos seus direitos. É triste por o que eles querem fazer para poder destruir essa área verde. A única área que a gente tem de preservação aqui no Brasília, vizinho ao plano piloto, né? Eles querem construir prédio para trazer só gente rica para morar aqui, trazer mais carro, como Brasília já não tem um clima bom, então vai prejudicar mais o clima que é seco, né? A gente não tem vontade de sair porque a gente preserva a área desde o nosso nascimento. A terra é muito importante para a gente porque a gente sabe cuidar da terra e tem as ervas, tudo plantado aí.
Então é muito importante que a gente ficasse aqui. Enquanto os índios esperam, as obras para a construção de prédios no setor noroeste estão a todo vapor. Por aqui as máquinas não param, os índios não estão satisfeitos. Segundo eles, há algumas semanas, os tratores abriram uma pista cortando a aldeia. A Justiça Federal no DF determinou que a Terracap não realize ou permita que se realizem quaisquer obras na área reivindicada pela comunidade indígena Bananal Santuário dos Pajés. A autarquia também não pode promover qualquer ato que possa intimidar ou ameaçar os integrantes da comunidade. Não existe nos autos do processo nenhuma escritura pública dizendo que a Terracap é a proprietária desta área. Nós estamos esperançosos porque sempre acreditamos que a justiça é imparcial e que ela vai prevalecer em relação aos interesses econômicos do atual governo. O Ministério Público Federal pediu à Justiça que determine um prazo de 90 dias para a FUNAI apresentar os estudos dizendo se a área é ou não indígena. Segundo o MP, a FUNAI descumpriu uma recomendação feita em março para que fosse criado um grupo de trabalho para estudar a ocupação e concluir se os índios têm direito à terra. A Terracap nega que tenha avançado sobre a terra onde os índios vivem. Nós já tínhamos assinado um termo de ajustamento de conduta com o Ministério Público em agosto do ano passado, em que a Terracap assumiu o compromisso de deixar aquela área intocável, de não vender nenhum lote dentro da área da poligonal onde os índios residem, que é uma área de 12 hectares. E mais, de oferecer a eles outras áreas em que eles pudessem fixar as suas residências. A Terracap ofereceu 5 áreas, eles recusaram as 5 áreas. Nós levamos isso ao conhecimento da Justiça e do Ministério Público. Para essa ambientalista, antes da realização de qualquer obra na área, é preciso fazer um estudo de impacto ambiental. Do ponto de vista ambiental, ali tem nascentes e várias áreas vão pegar essas nascentes e vão aterrar essas nascentes. Ali foi feito um trabalho da Universidade Federal de Goiás mostrando que são sítios arqueológicos que existem lá. Começou em 2008 a fazer um estudo para aquela área e nós não sabemos, enquanto sociedade, qual foi a continuidade, quais são as respostas em relação a esse sítio arqueológico. Que área está esse sítio arqueológico? Que eram índios que estavam aqui há mais de 7.000 anos antes da chegada dos portugueses. Então, novamente, a cultura indígena sendo atropelada pelo lado econômico. E outro fato interessante é porque se usa muito o marketing de que vai ser um bairro ecológico. É interessante que é um lado ecológico que está ficando muito caro para toda a sociedade, né? Então, de repente, você está atropelando culturas, você está com a proposta do Parque Bulemax tirar o cerrado, que é o último cerrado íntegro dentro do plano piloto. Eles vão retirar o cerrado para fazer outras as coisas que não manter aquele cerrado, que era o mais óbvio, o mais barato de ser feito. Então, de setor ecológico, eu acho que é muito caro, do ponto de vista ambiental e cultural, o que eles estão chamando de um bairro ecológico. Então está se mostrando que de ecológico realmente o Noroeste não tem nada. Ele simplesmente é um bairro onde a questão econômica é o mais importante para a ocupação daquele local. E o Justiça para Todos de hoje termina aqui. O programa pode ser visto também pela internet, no site www.ajuf.org.br. Obrigada e até o nosso próximo encontro.